Bem-vindos ao Wellness Lounge. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu querido colega e amigo Dr. Manuel Pinto Coelho. E hoje temos um convidado muito especial. Estamos aqui para falar da saúde masculina e a importância do exercício físico, com o fundador da Pump Addict, que é um ginásio, que ele já vai explicar, e também é host do podcast Conversas de Elite. Estamos a falar do David Araújo. David, bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Prazer também, David, uma palavrinha minha, para dizer que não me esqueça da forma como me tratou quando consigo estive e com a Sephora há 2 meses atrás. Lamento informar que não vou conseguir recebê-lo com a qualidade com que me recebeu. Tenho que me dar esse desconto, porque receber a forma como recebeu foi realmente notável. Foi bom ter conhecido as suas instalações, ter percebido que dali só pode sair boa coisa. Ginásio com aquela qualidade, aquela forma como aquilo tudo funciona. E depois o podcast em si, Conversas de Elite, que eu só tinha ouvido falar, mas nunca vivido em direto ao vivo e a cores, como aconteceu comigo. Portanto, gostei tanto que está aqui connosco agora aqui, a conversar e a tentar explicar um pouco da saúde como masculina. é que se chegou, e antes disso, tu concordas saber comigo um pouco com certeza, dessa história. antes de irmos à saúde masculina, saber como é que chegou até aqui. Sabemos que temos Qual foi aí o uma seu história percurso, fantástica. das coisas que se podem dizer. Nunca se diz a verdade toda. Os chineses é que têm um provérbio que diz nunca se diz a verdade toda. A lei do poder, não é? Exatamente, nunca se diz a verdade toda. Mas qualquer verdade que pode ser dita para os ouvintes e leitores do Wellness Lounge, como é que o David Araújo chegou até hoje, dia sexta-feira 13, aqui ao Wellness Lounge com a amiga Goteia. Bom, em primeiro lugar, agradecer a doutora Teia e ao Dr. Manuel por estarmos aqui hoje neste momento e em relação à qualidade com a qual fui recebido, foi impressionante. Eu fiquei impressionado com a clínica, superou qualquer expectativa e por isso não sinta que de alguma forma nós estamos aqui com diferenças na entrega, porque foi incrível. Gostei muito de conhecer o vosso espaço e a forma como fui recebido, tanto eu como a minha esposa. E em relação àquilo que se pode ou não dizer, porque realmente esta é interessante, não é? Nós temos sempre aqui uma parte que é o segredo, a alma do negócio, costuma dizer-se, se bem que é verdade, há sempre um bocadinho de segredo, mas eu sempre fui uma pessoa também de partilhar e acredito que a partilha muitas vezes nos traz um crescimento maior do que aquilo que nós eventualmente poderíamos ganhar se guardássemos para nós. O David é alguém que sempre foi um apaixonado pela longevidade. Isto começou quando eu tinha os meus 16 anos, 16, 17 anos, ainda no Colégio Militar. Fiz o meu percurso no Colégio Militar, o meu percurso académico, e onde fiz todo o percurso, onde fui graduado no último ano. E ali aos 16, 17 anos, despertou em mim o interesse pelo bodybuilding, a competição, o culturismo. E comecei a treinar, comecei a aprender mais sobre treino, sobre alimentação, sobre suplementação. Desde cedo, o meu objetivo com o bodybuilding era poder... Eu associava àquilo que eu via, aqueles corpos esculpidos, longevidade, força, vitalidade. E eu disse, eu quero isto. Isto é um escudo que nos permite criar aquela estrutura, viver muito mais e melhor. Com o tempo, vinha mudar um bocadinho a minha opinião. No sentido em que o físico e a saúde não estão diretamente associados e nós sabemos isso. Mas comecei o meu percurso, comecei por competir. Fiz a minha primeira competição completamente natural, dentro da dieta que eu tinha no colégio, comia o melhor possível, subia ao palco, consegui lá um quinto lugar em 7, eu nem sei como, porque eu hoje olhando para mim eu pensei, eu devia ter ficado em 7º, mas alguma coisa ali estava que valeu para os júris. E ficou o bichinho e quis melhorar, e desde muito cedo encontrei um preparador que me deu a mão. Na altura eu tinha os meus 17 anos e ele 27, 28, Filipe Correia. Um preparador que é um grande admirador também do seu trabalho, que já seguia muitas diretrizes, que lia também nos seus livros, sempre me falou muito do seu trabalho. E a partir daí começámos um caminho de bodybuilding, mas sempre com uma perspectiva o mais saudável possível. E assim foi. Competição após competição, agora subindo aqui, passando um bocadinho a parte das competições, o David viu-se aos 23 anos, depois de vários anos consecutivos a competir, com o treinador a dizer, David, está na altura, damos uma pausa. Era o meu último ano como júnior, eu não queria parar porque queria a todo o custo ser campeão nacional de júnior, já vinha com 3 anos seguidos em segundo ou em terceiro lugar a nível nacional, já com um patamar neste momento diferente, e eu disse, não, eu quero, falta-me um triz para ser campeão nacional. Eu queria o meu preparador, olha, o corpo já não está a responder. Faltou um quê? Um triz, falta-me um bocadinho. Por um triz, sim. Por um triz. O que é que eu posso fazer de diferente, David? Por mais que tu possas, neste momento, comer melhor, treinar mais,
fazer substâncias que te permitam aumentar o rendimento. Estamos a falar dos anabolizantes que nós sabemos que existe no culturismo. Neste momento já não é o mais. Neste momento é o menos. O teu corpo está a precisar descansar, está a precisar de uma pausa. Mas, e vamos falar disto a um jovem de 23 anos, na força da idade, se tu quiseres ir, eu vou-te apoiar com tudo o que eu sei, mas fica aqui a minha posição. E eu fui. E vim de 3 anos consecutivos, onde eu tirava ali o segundo, terceiro lugar, para a minha última competição como júnior, em que nem sequer me classifiquei no top 6. Ou seja, esta foi uma das principais lições que eu tive e onde eu comecei a perceber, calma, de alguma forma estou-me a afastar um bocadinho do meu propósito. O meu propósito é a longevidade. Eu estou a pôr o físico e o ego à frente da longevidade. Afastei-me durante um tempo dos palcos, decidi que tinha que dar uma pausa. Coincidiu com a abertura do meu ginásio, do meu primeiro espaço. Na altura eu fiz a licenciatura e nós tínhamos uma coisa que chamávamos uma tese de licenciatura, que eu na altura quis fazer em terapia hormonal para a longevidade. E o doutor não sabe, eu depois escrevi isto na publicação da nossa foto já após o nosso podcast. Também inspirei muito no trabalho que o doutor tinha vindo a partilhar e na altura apresentei esta tese de licenciatura, atenção, na faculdade, defendi isto, de que forma é que a terapia hormonal podia ser benéfica para a longevidade. Um jovem de 23 anos, por muito dedicado que fosse aos estudos e por muito bem que estivesse a correr o seu curso académico, ir falar de terapia hormonal... É atrevido. É atrevido. Há 10 anos atrás, agora já se começa a ter aqui 10. Sim, 9, ainda é atrevido, imagina, há 10 anos atrás, já mais atrevido era. Tal e qual, lembro dos professores várias vezes dizerem: queres ir por este caminho, tens certeza, isto vais ter que... Pronto, enfim. Parabéns. Consegui apresentar a tese, não foi uma nota brilhante, lá está, fui por um caminho um caminho desafiante, mas fiz aquilo que eu acreditava que era realmente importante. E a partir daí afastei-me da competição, finalizei o meu curso em Condição Física e Saúde e abri o meu primeiro ginásio. Um conceito, um espaço, estilo estúdio, onde me permitia estar próximo dos alunos, dar treinos, acompanhar e sempre muito já nesta perspectiva, poder também falar de que suplementos é que haviam, do que é que as pessoas podiam fazer para também aumentar a parte da virilidade, da longevidade, mas com vitalidade. Sempre um jovem que era apaixonado por esta área. Tendo os créditos que um jovem pode ter nesta área, como sabemos que há um caminho. E assim foi, abri o primeiro espaço, venho de uma família de empreendedores, onde sempre houve aqui muito este... Lá no Montijo ainda? No Montijo. Um espaço com uma vista panorâmica junto ao rio, semelhante ao que temos agora, mas numa outra zona do Montijo. E assim começou, sempre com aquele bichinho do empreendedorismo, abri o espaço e comecei em paralelo a fazer uma pós-graduação em gestão de health clubs. Fazia ao final do dia e fins de semana, ou seja, uma pós-graduação já para quem estava a trabalhar. E assim foi, sempre a procurar saber mais, na altura quis me afastar um bocadinho da competição, focar no negócio. Até que o David foi aprendendo sobre negócio, foi aprendendo que ter uma empresa na área do fitness é muito mais do que saber dar treinos, lidar com pessoas, lidar com equipas, diferentes expectativas. Foi uma aprendizagem muito grande e a principal aprendizagem até foi sair de um colégio militar, onde... Deixa-me interromper só por 2 segundos, não se esqueçam que é interromper a sua linha de raciocínio, mas esse trabalho fazia-o sozinho ou já tinha ajudantes? Eu comecei, eu mais 2 colegas de curso, que vinham comigo da faculdade, que alinharam nisso e começámos, e tinha depois mais uma pessoa que contratámos para a parte comercial. Éramos 3 PTs e um comercial, que era ali do Montijo. Peço desculpa. Ora essa. Entretanto, assim foi o David a começar um negócio, mas com aprendizagens. E uma das principais aprendizagens, estava eu a dizer, foi quando nós saímos de uma escola onde estou 8 anos, desde os 10 anos aos 18, formatado para ser uma máquina, não é? Colégio militar, acordar àquela rigidez hora, total. completamente masculino puro, em que é só homens, na altura era só homens, onde tínhamos horários rígidos, tinham que ser cumpridos. Se nós falhássemos por 30 segundos a uma formatura ou qualquer coisa, tínhamos uma punição. Isto formava homens para serem altamente rígidos e altamente... lá está, às vezes até sair um bocadinho daquilo que é natural, do género, temos que ser máquinas, não é? E desde pequeninos, com aquela rigidez, mas foi uma rigidez que me trouxe coisas muito boas para a vida também. Pois imagino que a disciplina também vem muito daí, apesar de ter um lado muito robótico desse regime tão rígido, mas também vem aí disciplina e determinação que devem também ser frutos dessa experiência. Completamente. E eu, se tiver que pôr na balança, eu considero, eu faria tudo de novo, porque eu considero que o que o colégio me trouxe trouxe-me coisas que eu tenho a certeza que em mais lado nenhum
ia conseguir ir buscar. Esta rigidez, o espírito de camaradagem, o espírito de união, de temos que estar juntos para o que for preciso, 24 horas sobre 24 horas com os mesmos colegas e pronto. Enfim, um conjunto de coisas que eu sinto que hoje em dia o sucesso que eu consigo ter e que tenho vindo a ter na parte dos negócios também e na vida tem vindo daí. esse berço. E da competição. E na competição também vem daí. Onde é que isto se equilibra? Quando nós vimos à vida real e percebemos que não é só homens, não é só rigidez, onde a vida nos pede mais do que isso. E a vida pede-nos um lado que é, e nós brincávamos há bocadinho em off, que é o lado feminino, não é? O lado É o equilíbrio, não é? também deixar fluir em certas situações, do perceber que se um colaborador teu chegar atrasado 1 minuto, se calhar não vai fazer sentido tu estás a dar-lhe uma repreensão por 1 minuto, mas ao início não conseguia. Se ele chegou atrasado 1 minuto, tinha que ir falar com ele porque aquilo... Ou seja, o que eu quero dizer com isto é nem 8 nem 80. Há um equilíbrio que se tem que ir criando na vida e então o David ao início vinha de um colégio onde no último ano nós fizemos vários testes, nós lá somos muito formatados para liderar, porque chegamos ao último ano e dão-nos um posto de liderança. Nós vamos liderar jovens que têm com idades inferiores a nós e somos jovens a liderar jovens. Nos 18 anos liderar miúdos com 10, 11, 12 até aos 16, 17. E no último ano, nós, para além... A partir de que idade é que o procuravam? A partir de que idade é que me procuravam? É que as pessoas o procuravam para fazer o estudo e a gestão do treino. Para dar treinos. Dos 15 Foi anos? assim que eu saí do colégio. Eu vou já isso, só Sim, fazer aqui um sim. apontamento que eu acho interessante, que foi no último ano, o colégio prepara tanto para a liderança que para além de todo o histórico que já tem, como alunos já te conhecem, professores, oficiais, entramos 2 semanas mais cedo, antes do ano letivo começar, e temos um conjunto de psicólogos que nos acompanham nos mais variados testes específicos para a liderança. E testes que eu, com 18 anos, eu não percebia muito bem o que é que eu estava a fazer. Do género, lançavam todos os finalistas, nós começámos cerca de 150 alunos e finalizámos, no final não chegávamos a 30, éramos 27, devido a todo o processo também de exigência que o colégio vai tendo. E esses 27, no último ano, essas 2 semanas, são postos à prova nos mais variados níveis, desde nos colocarem num campo e dizerem, vocês têm que chegar àquele ponto. Go. E nós íamos e tínhamos obstáculos, tínhamos árvores, tínhamos coisas pelo caminho e só tínhamos um conjunto de psicólogos à nossa volta sempre a tomarem notas. Nós não percebíamos nada daquilo, o que é que estava a acontecer. Sabíamos que estavam a ser analisados. E viam o que é que acontecia. E depois um caiu e o outro vai lá ajudar, não sei o quê, não sei o quê. Temos semanas de campo, onde se dividia em grupos e tinha que se perceber, ok, quem é que é o grupo que vai caçar, qual é que é o grupo que vai construir abrigo, qual é que é o grupo que vai... preparar o terreno, tratar da segurança do espaço. Passámos por vários testes ao longo destes últimos tempos que íamos sendo analisados e estudados. E estou a falar de alguns, mas houve muitos outros. E no final, eles determinam capacidade de liderança e onde é que devem colocar cada um dos elementos, porque há postos de liderança mais exigentes do que outros. E há quem fica a liderar uma companhia, um batalhão, uma fileira de um pelotão. E no final... Surpresa minha, porque nem estava muito esperto para aí, quando fui referido como uma pessoa que se tinha destacado com maior capacidade de liderança. Então, isto para dizer que tive um bom posto de liderança no colégio, um aficionado por liderança, depois comecei a associar esta parte da longevidade, da importância da testosterona para a longevidade, também à importância do homem ser mais masculino. Ok, se eu treino, eu acredito que são características masculinas que me trouxeram entre estes homens uma boa capacidade de liderança. E este ponto atrás foi para vos dizer agora o que é que eu senti quando saí do colégio. É que nós não estamos só entre homens. Então a liderança que eu tinha naquele contexto não estava a ser a liderança ideal fora daquele contexto. Onde eu lidava com homens, com mulheres, com equipas, com sócios a quem nós chamamos a quem vem treinar, alunos. E tive que dizer, calma, afinal a liderança não é só isto. Eu tenho que aprender o que é a liderança, porque afinal a liderança que resultou no meio militar entre homens já não está a funcionar aqui. É preciso algo diferente. Eu tenho que me tornar um líder melhor. E comecei este caminho, fui fazendo esta aprendizagem e ao final de um ano, já sabendo mais algumas coisinhas, surgiu a oportunidade de abrir um novo espaço. Que eu conheço. O espaço que o doutor já conheceu, um espaço já maior, com outra envergadura, e onde nós depois transitámos tudo para lá. Aqui para os nossos ouvintes é um espaço de tirar o chapéu, porque além de ter uma localização incrível no Montijo, ao pé do rio, a arquitetura, o desenho, até o luxo que o espaço tem, é o mais apelativo e convidativo para lá. E se eu vivesse no Montijo, e não estou a dizer que passasse lá o dia, que eu tenho que ganhar a minha vida, mas por vontade minha passava lá o dia. Porque a estrutura está toda organizada para a pessoa se sentir bem lá. O exercício físico é um pormenor.
claro. David, eu acho que é fantástico ouvir a sua história. Não só como ter passado por atleta, como treinador, agora como gestor, não só no âmbito do exercício físico, mas também das relações pessoais, não é? E ver que também está aqui a deixar um exemplo que, sim, o masculino é importante, mas tem que haver aqui um equilíbrio. Eu acho que as pessoas têm muito essa ideia, esse estereotipo do bodybuilder ser realmente muito masculino, muita testosterona, pensamos logo nisso. E para ver um exemplo hoje em dia que mostra, olha, não é tudo. Não vivemos só em meio dos homens, nós temos o outro lado, não é? E não é por ser mulher ou por ser homem, mas é porque no fim somos todos seres humanos. E eu acho que essa sua capacidade e essa sua abertura para encontrar esse equilíbrio dentro de si reflete mesmo no seu sucesso e no exemplo que deixa para as pessoas que ouvem, que eu acho que é mesmo. Eu estou super contente de ouvir isso como. Área da saúde, profissional da área da saúde e naquilo que acreditamos na medicina integrativa funcional é buscarmos o equilíbrio, é termos as bases, não é só ali tratar de certos aspectos para termos algumas vantagens que depois vamos pagar uma certa fatura. Então, eu fico mesmo contente e queria fazer uma pergunta que era, com essa capacidade, com essa maturidade que traz, vê também isso muito hoje em dia espelhado no panorama masculino dessa geração, hoje em dia, o que tem visto nesse sentido? Thaís, sendo sincero, eu não vou dizer aquilo que é bonito, vou dizer aquilo que eu vejo realmente e que eu sinto, independentemente da opinião das outras pessoas, é que eu acredito que hoje em dia falta algum senso de masculinidade, para não dizer muito, aos homens. Eu acho que estamos perante uma sociedade de homens que não sabem muito bem o que é ser homem. Estamos numa sociedade onde começa a haver aqui às vezes até uma confusão entre aquilo que deve ser o papel do homem e da mulher. E eu quando digo isto não é no contexto de dizer que um tem um papel mais importante do que o outro, não é? É muito fácil nós quando falamos destes temas recortar 20 segundos e lançar as achas para a fogueira. Eu quando digo isto é de uma forma mesmo sincera e aquilo que eu vejo, eu acredito que falta aos homens hoje em dia serem mais masculinos. E não estou a dizer que estamos a falar de homens que tinham de ir para um excesso, porque eu tive nesse excesso e também não é bom. E ainda há aqui algumas coisinhas, dentro daquelas que se pode contar, que eu ainda vou contar, que fica aqui de cara de lição para os homens que também estão no excesso do masculino. Mas estamos numa sociedade onde temos homens, se calhar, com muito pouco masculino. E o masculino de trazer segurança, o masculino de prover, o masculino de também saber quando é que, e isto acho que é masculino, muito masculino até, quando é que eu tenho de deixar de ser masculino e poder ser vulnerável. Ser vulnerável com a minha parceira. Pois, hoje em dia parece que ser vulnerável é um defeito, é um problema, não é? Quando é natural do instinto, eu digo até biológico e fisiológico do homem, assumir certas atitudes na vida, como a liderança, como o proteger, que faz sentido o lado masculino. E o lado feminino, nós, mulheres, temos naturalmente de querer nutrir, de querer cuidar. E eu acho que eu concordo completamente, se nós conseguimos conciliar as duas coisas, não é os homens a passar a serem super masculinos ou passarem a quererem ser femininos, mas é conseguir equilibrar esses dois lados. Muitas das vezes, nós homens, quando andamos já cá há algum tempo, quando temos algumas voltinhas dadas no autódromo da vida, fingimos que somos vulneráveis para ver a reação do lado de lá. Portanto, aí é bem interessante ver como é que o outro lado reage perante, às vezes, uma pretensa vulnerabilidade, que não existe, é só para pôr à prova o parceiro. Mas isso é preciso ter alguma rodagem. Olha, eu não discuto. Ainda não percebes nada disto e és muito novinha ainda. E, aliás, aprendo imenso contigo, mas eu acho que é fantástico. Isto ainda não aprendeste, se calhar. O David está a falar da vulnerabilidade, que eu acho que os homens também têm que ter um espaço para serem vulneráveis. Eu estou a dizer que a vulnerabilidade às vezes é fingida. Estou-te a dizer o que é que a vida me ensina. Eu acredito que às vezes sim. A vulnerabilidade é fingida, só para ver como é que o outro lado reage. Eu acredito que sim, mas eu acho também que é um espaço que ser vulnerável é conseguir que a pessoa tenha acesso ao homem ou à mulher. Não é vulnerável, que é uma coisa masculina ou feminina, mas é permitir que a outra pessoa ou a vida tenha um acesso para colocar também as coisas ali em ordem e conseguir evoluir. A nossa não vida é? É uma vida de relação. Portanto, nós temos que ver o que é que se passa do outro lado. Portanto, é uma interação sempre pegada, aprender. do princípio até ao fim. Tivemos um psiquiatra, pediatra, há pouco,
do Volcker, O nosso último episódio foi com o Dr. Volcker. brilhantismo, Incrível. a importância que isso tem. E, portanto, e agora penso eu que vais dar lançado um mote para tu falares da tua testosterona ou falares da hormona que tu queres para falar com o Pois, homem. é que é um tema, olha, que por acaso estou mesmo surpresa, nós três somos muito curiosos e apaixonados pelo tema, mas eu gostava mesmo de ouvir o David a falar esse lado da vulnerabilidade, porque eu acho que é tão importante as É melhor pessoas que terem há esse equilíbrio. E vamos, nós, Essa é a nossa geração, nós estamos aqui ainda muito para... Nós estamos aqui, não é para nos ouvirmos a nós, é para ouvir os nossos convidados. É claro que sim, é podemos isso que dizer eu uma quero dicasinha ouvi-lo. ou outra, tudo bem, mas essencialmente para ouvir os Davids, a luz da vida, que estão aqui sentados. Mas só chamar a atenção que às vezes o David diz que os homens, que às vezes vão-se abaixo, e a masculinidade também vai abaixo daqui, e vão abaixo porque há aqui um componente fisiológico, orgânico, que eles não podem fazer nada, que é o declínio hormonal a partir de determinada idade. A partir de determinada idade, seja a pessoa acredita, a pessoa em que acreditar, tenha fé ou não tenha, ou seja o que for, a partir de determinada idade vai tudo abaixo, 1 a 2% ao ano o nosso equipamento hormonal. Portanto, é evidente que se nada for feito, aos 50 anos a pessoa não se pode sentir como sentia aos 25, aos 76 então, uma desgraça completa, e como tal, se não se fizer nada, a pessoa não pode ficar tão masculina ou tão chame-lhe o que quiser, como sentia antes. E está aqui um pano, um terreno incrível para se trabalhar, que não há essa cultura entre a classe médica ainda. A saúde física vem em Porque primeiro a lugar, faculdade não é? não nos ensina. Por isso Mas é também que vem com a maturidade, não é, David? Vem. Mas é por isso que temos também bons exemplos, e acho que o trabalho que tem feito, revolucionário há uns anos atrás, agora já começa só a falar, mas há uns anos, completamente revolucionário, é tão importante. E de facto, sim, temos homens que talvez não sejam mais masculinos, também pelo declínio hormonal, que hoje em dia se começa a sentir mais cedo do que há uns anos. Mas isso não é desculpa para tudo. Há um caminho que os homens ainda podem fazer, que tem muito a ver também com atitudes e valores que eu vejo que hoje em dia podem ser trabalhados. Estamos numa sociedade onde há uma certa confusão do que é que deve ou não ser feito, onde há aqui quase um certo assumimos o papel do outro, quando isto é tão bonito, quando cada um assume aquilo que é naturalmente nato, não é? Passa o pionasmo a fazer. Devido, deixe-me dizer isto, está aí disse com o brilhantismo tradicional nela, que está interessado em saber explorar melhor o tema da vulnerabilidade, e eu, feito idiota, estou para aqui a desviá-lo desse tema, mas eu tenho presente essa história, mas só para dizer o seguinte, eu nunca disse isto e vou dizer agora, seja o que Deus quiser. Alguns dos distúrbios que acontecem hoje, desvios daquilo que é considerado normal em ambos os sexos, quando acontece, quando há notícia, eu tomo conta deles, passa-me sempre por a cabeça a mesma coisa. O que seria, que interessante que seria, ver essas situações, naquela altura, com as pessoas com o equipamento hormonal regulado. Que interessante que seria. Saber se aconteceria as mesmas coisas, se o comportamento se manteria ou não, se a pessoa tivesse o seu equipamento hormonal otimizado. Passa-me isso pela cabeça, eu nunca tinha dito isto, mas eu digo agora. Porque era interessante saber, porque Eu nós acho que nunca é podemos natural saber, da porque natureza do ser humano. há sempre a parte física e a parte psicológica. O que acontece tem sempre as duas raízes. E nós só estamos preparados para saber a parte psicológica. Nunca pensámos que há uma parte física por trás, que é a história da otimização dos valores hormonais e nutricionais, porque antes das hormonas há aquilo que eu acabei agora de dizer numa estação de televisão, há o potássio, há o magnésio, há o iodo, há o cálcio, há o sódio, há isso tudo que comanda todos esses processos metabólicos. Portanto, Claro que o que precisamos seria, dele, não é? face às alterações que às vezes preocupam tantas pessoas e tantas instituições, olhar para essas mesmas situações com os seus protagonistas, com os valores nutricionais e hormonais otimizados. Que interessante que seria. Sem dúvidas. E que eu acho que também aquilo que o David estava a dizer faria os homens ter mais essa masculinidade Talvez. saudável Talvez. que, como eu perguntei ao David, que diz que hoje em dia vê que falta, não Mas é? vulnerabilidade, não é? É a vulnerabilidade, a vulnerabilidade. Podemos falar um pouco ainda? Sim. Vamos a esse tema. Eu acredito, e aqui fazer esse apontamento, que a ação e a emoção estão diretamente relacionados. O que eu quero dizer com isto? E falámos disso, que é, então, e a componente psicológica daquelas pessoas como é que seria o comportamento deles se estivessem sobre um equipamento hormonal diferente, usando aqui a expressão. Voilà. E o que é facto é que há duas formas de ver isto. Uma é começarmos por aquilo que vai impulsionar, seja uma modulação hormonal, que vai impulsionar emocionalmente a termos um comportamento diferente, né? Porque as hormonas vão ditar aqui um determinado conjunto de comportamentos,
nós vimos isso nas mulheres, não é? Com as oscilações hormonais que têm ao longo do mês, naturais, a oscilação nos comportamentos, mais energia, mais retraídas, enfim, um conjunto de coisas é muito claro. E o homem é igual, apesar de se ver de forma diferente. Então, se o homem começa a ter um decréscimo, algumas ações, atitudes, movimentos também podem ficar Tem um comprometidos. nome chamado andropausa. Andropausa. Que hoje em dia começa-se a ver É um declínio cada vez hormonal. mais cedo. Contudo, quando nós estamos conscientes do que é que são movimentos, estamos a falar da ação do corpo, movimentos que nos façam aumentar a testosterona, e estamos a falar de treinar regularmente, dar valor ao sono. Eu lembro-me do nosso podcast falarmos da forma mais acessível à carteira de conseguirmos produzir a hormona do crescimento, não é? Aquela hormona maravilhosa Que é que só produzida à tem uma noite, desvantagem. que É produzida à dormir noite, bem se tivermos que responder É? de uma maneira é simples. produzida à noite. A pessoa que não dorme bem, que tem perturbações do sono, não produz tanta e com tanta qualidade a hormona do crescimento. E também há outras maneiras, vamos dizer, não químicas, mesmo que sejam bioidênticas, que podemos criar esse equilíbrio, suprir essa deficiência ou insuficiência, tanto da testosterona como da hormona de Pessoas que não podem crescimento, fazer hormônios, através do tem que- exercício tem que ir físico, por aí. através do jejum, através de uma maneira individualizada, não é? Mas que Determinados conseguimos chegar alimentos. lá, claro, é isso mesmo. E é nesse sentido que eu digo sempre, então, mas antes de começarmos a sentir esse decréscimo, o que é que nós podemos fazer a nível da ação para, naturalmente, nós conseguimos elevar essa testosterona? Não quer dizer que não se chegue ao ponto de ter que fazer uma reposição, mas vamos criar hábitos. E aí entra tudo isto que foi aqui mencionado, técnicas poderosas como o jejum, enfim, o sono. Há suplementos naturais, hoje em dia já há muita coisa. É verdade que as evidências científicas ainda são pouco relevantes, mas ainda há bocado em off falávamos, às vezes a experiência e aquilo que nós vamos vendo diz muito, não é? E temos hoje em dia tribulus, maca, ashwagandha, o borão de citrato, um conjunto de suplementos naturais, o tongata ali, que ajudam neste processo de elevar naturalmente, melhorar o nosso sistema hormonal. E então depois, tendo em conta que já estamos a ter atitudes e movimentos, e o próprio movimento do corpo, às vezes a simples forma de nós estarmos no nosso dia-a-dia. Alguém que às vezes não percebemos, mas acabamos por estar fechados, carrancudos. Isto vai dizer ao nosso corpo que nós estamos num processo débil, fechado, vai comprometer o nosso Sem sistema hormonal. motivação, não A é? expansão perante a vida, ou podemos estar em conjunto com a natureza, isso eleva melhor os nossos níveis hormonais. Agora, nós perante a sociedade em que estamos, às vezes o dia-a-dia não permite isto, acabamos por nos esquecer um bocadinho disto e por isso é que mais cedo se nota este crescimento hormonal e perante essa situação eu acredito que o caminho então da modulação hormonal acaba por ser aqui um caminho que vai ajudar muita gente a poder Um repor papel essencial, esse Dizer que sem sim, dúvidas. comportamento. fundamental, é gritantemente importante para a pessoa poder chegar nova à velha, com qualidade. E a modulação pessoa- hormonal, não é? Modulação hormonal, otimizando os valores que vão ficando inevitavelmente, pela lei inexorável da vida, deficitários. Se a pessoa souber fazer esse trabalho com competência, vigiado, medicamente falando, de ser vigiado, ser controlado, com periodicidade, fazer controle e ter realmente presente que cada caso é um caso. Há situações que determinadas hormonas não podem ser usadas, são contraindicadas, outras em que não, e essencialmente, era aqui que eu queria chegar, para dar voz ao David, que é para estar a ouvir o David, não é para estar a ouvir a mim próprio, que eu aqui estou, ter presente que por moléculas sintéticas que não conhecem os seus receptores de lado nenhum pelo corpo adentro, é uma coisa. Pode ter os seus ricos, os seus inconvenientes. Se se puser moléculas bioidênticas que têm uma estrutura isomolecular igualzinha à nossa, aí o panorama é outro completamente diferente. As pessoas têm que perceber que não há modulação hormonal. Há que saber como fazê-la. Pode fazer de uma maneira e estar a fazer a asneira, e pode fazer de outra e estar a fazer um trabalho notável. Tem que realmente saber o que faz. E depois a outra regra de ouro, start low and go slow. Começar com doses baixinhas e subir gradualmente até que a clínica nos mande parar ou continuar ou reduzir, ou não. Porque ter sempre presente, como David disse muito bem, que o laboratório é chamado de elemento complementar de diagnóstico.
O que essencialmente comanda a observação e comanda a atitude do médico é a clínica. A clínica é sempre soberana. Quantas vezes, estás a falar de testosterona, me aparecem pessoas com níveis de testosterona ridículos, que às vezes nem ao 10 picogramas por mililitro chegam, e a pessoa tem uma libido mutável. Desejo sexual, qualidade do orgasmo, ereção, sem queixas, fantástico, extraordinário. Pois temos que respeitar essa Garanhando individualidade e há pessoas bioquímica, com não é? testosterona a 40, que a coisa não corre bem. Portanto, Mas há temos também outros variedíssimos fatores aqui que afetam, não tem que ser é? realmente O um stress, conjunto, tem que ser é isso. haver equilíbrio. Antes do equilíbrio tem que haver conhecimento. Lá está. Tem que haver conhecimento para depois, de uma forma equilibrada e sensata, ajudar quem precisa de ajuda. Mas essa é uma parte que está ainda Muito na falar. infância e Está também muito na infância, está a muito sair, condenada, não está é? a Mas é sair por isso do que estamos cá. infantário ainda. Está a sair É do isso. infantário ainda. Mas eu acho que é importante aqui também falarmos que eu acho que não há pessoa mais brilhante para ouvirmos das hormonas pela experiência clínica mesmo brilhante que tem como o Manel. Obrigado Mas o pela papel do generosidade. exercício físico aqui na saúde masculina, que sabemos que o exercício físico tem mecanismos mesmo de melhorar a saúde e em termos hormonais, por vários aspectos, não é? Um dos caminhos é o aumento da sensibilidade à insulina, quando conseguimos ter isso, também tem ali uma relação direta com a testosterona. Mas gostava de saber, David, na sua experiência, de tanto atleta como treinador, como gestor, que eu acho que isso é mesmo fantástico, como é que vê esse papel do exercício físico hoje em dia? Claro que não chega, precisamos de todos os aspectos, mas como é que está isso hoje em dia, em termos do exercício físico e a relação com a saúde masculina? Quando me perguntam nas redes sociais, e isto são temas que eu gosto muito de abordar, qual é que é o primeiro passo, e geralmente isto são homens, não é? O primeiro passo para um homem se tornar mais masculino, e tornar masculino não está diretamente ligado, mas está associado a níveis de testosterona altos, falámos disto aqui. O primeiro passo que eu recomendo sempre, antes de qualquer coisa, do jejum, da dieta, dos suplementos, é o treino. Eu considero, daquilo que eu vejo, da minha experiência, das pessoas que começam no ginásio, o facto de começarem a treinar é logo uma catapulta Muito para bem. melhorarem o seu estilo de vida, para se começarem a sentir mais confiantes, com mais testosterona, com mais líbido. Ou seja, há aqui um conjunto de fatores que se começa logo a perceber que existem melhorias. E depois, numa fase já intermédia a avançada, há tipos de treino que podem potenciar ainda mais isto. E estamos a falar de treinos um bocadinho mais direcionados para a força, que envolvam agachamento, o peso morto, envolvam elevações na barra fixa, exercícios aqui mais compostos que promovam este aumento. Importante dizer que dar testosterona sem exercício físico, o músculo hipertrofia da mesma forma. Ao contrário da hormona de crescimento, começou para estar de perna traçada, como o David está agora, que a coisa acontece na mesma sem exercício. É por isso que ela é cara para burro. É uma das razões que ela é cara para burro. É pornograficamente caro o raio daquela hormona. Porque, na realidade, a pessoa pode estar assim de perna traçada e os benefícios todos a acontecer. Isto é tudo muito bonito, mas depois paga-se. A Tal e testosterona não. A pessoa faz ajuda, mas tem que dar ao cabedal. Senão a coisa não vai. Claro, se não tivermos ali o movimento, não é aquela resistência que o corpo precisa, não só para a saúde óssea, a saúde muscular e todo o resto, não é? As endorfinas, tudo aquilo, podemos passar aqui horas e horas a falar, mas que é mesmo importante e essencial. E eu acho que nós três estamos aqui de acordo que sem saúde física não conseguimos dar o próximo passo, Uma não pergunta, David. Recebe lá no ginásio pessoas que lá vão para dar conta, para tomar conta da sua ansiedade ou da sua depressão, pelo seu estado anímico, pessoas que perceberam que o exercício físico, pela produção de endorfinas, ou seja o que for, que tem ali um remédio para os seus problemas. Recebe muita gente assim ou não? Ao longo desta conversa tenho partilhado assim, alguns pontos de aprendizagem. Ainda tenho um grande ponto de aprendizagem que não está esquecido, que é sobre a vulnerabilidade, precisamente no homem. Mas este é outro. Eu não tinha ideia, não tinha noção. E só quando começamos a estar no meio, começamos a ter... as pessoas acabam por se abrir um bocadinho mais connosco, fazemos avaliações, como eu fazia no início, fazia muitas avaliações. Hoje em dia, apesar de não estar tanto nas avaliações, recebo o feedback da minha equipa para ter também aqui uma orientação melhor possível para os nossos alunos. E eu não tinha ideia da quantidade de pessoas que vai para o ginásio movida por isso. Movida precisamente por a parte psicológica, por depressões, um conjunto de situações que às vezes
pelo relacionamento, já não estão a ser vistas no relacionamento e querem começar a cuidar do corpo. Ou seja, há muito mais de componente psicológica para quem vai para o ginásio do que nós pensamos. Começa a haver informação que chega às pessoas, então. Isso é muito interessante. Mas as pessoas abrem-se, porque às vezes chegam com... Claro, também uma pessoa é normal, natureza humana, temos que confiar para poder sermos vulneráveis, não é? Temos que sentir num ambiente seguro. Mas eu gosto muito de ouvir isso. Mesmo, faz sentido. É reconfortante. Mas As pessoas estão a começar a perceber. O que é importante é saber que as pessoas estão a se abrir mais. Não é chegar, olha, eu quero aqui ganhar músculos. Eu estou aqui com certas questões psicológicas, emocionais, que sei que o exercício físico vai me ajudar. Eu, num dos episódios que nós gravamos aqui, eu não vou falar porque, enfim, foi meia hora mais do que isso, que a experiência que eu, como diretor clínico das casas de recuperação de toxicodependentes, onde trabalhei, uma em Sintra, outra no Porto, o exercício que se fazia desde que a pessoa abria o olho até que a pessoa se deitava, não parava quieto, tudo e mais alguma coisa, até uma rampa para escalada, rapel e slide argentina, vôlei, pesos, futebol, enfim. Com a intensidade com que lá o preparador físico do Porto, Rocha Sprague, fazia, criava as ditas endorfinas. E nós dissemos no nosso podcast qualquer vantagem que tem a ver um toxicodependente agarrado à heroína com fazer exercício físico. É porque a heroína é doença estilo morfina e o corpo sabe produzir morfina. Tão simples como isto. Tem é que fazê-lo com intensidade de vida e com uma forma equilibrada e sensata, porque senão ninguém faz coisíssima nenhuma. Você tem que perceber o racional da coisa. Se a pessoa se perceber o racional da coisa, faz. Não é? Quando o consciente toma a decisão, o subconsciente faz a previsão. A pessoa, até ver, sem perceber bem o que é que está a fazer, já meteu a cassete e lá vai. E percebeu que o exercício compensa-o da necessidade da droga que a pessoa tinha. Porque a heroína que a pessoa faz é o que é que foi o exercício físico, o que é as endorfinas que o exercício físico promove. Ansiolíticas, antidepressivas, analgésicas e euforizantes. É tudo quanto na altura o heroinómano. Agora não é a droga rainha. Felizmente já não é heroína. Mas pronto, para explicar a relação incrível que há entre a necessidade que a pessoa tem de bem-estar e o exercício físico. Por isso é que eu lhe perguntei se aparecia muita gente ansiosa e deprimida lá no ginásio. Porque as pessoas vão apanhando destas coisas. Ouvem as conversas de elite, ou um ou outro podcast que há, Capaz, Inês Gaia, Elisa Joanes, como eu falei, Sérgio Tavares e outros, para não falar de Miguel lá com o seu CDK, que não se pode dizer o que é que quer ser, porque não é conveniente. Até ele optou pela abreviatura, não é? Por isso, pi! Mas é assim, a informação é assim que chega. Não é ler os jornais diários que a pessoa vai buscar o que quer que seja. É ouvindo os podcasts e os conversas da elite da vida que a pessoa lá vai. Tentamos, não é? Eu acho que aqui para conseguirmos o wrap-up, senão ficávamos aqui tanto tempo, David, tem sido uma conversa tão boa. Mas a vulnerabilidade, pai. A vulnerabilidade Vamos é a assim, isso. eu tive uma ideia, vamos chamar a vulnerabilidade de inteligência emocional, que não Inteligência falta a emocional. esse homem, ok? E falar um pouco disso e também uma mensagem que podemos deixar que as pessoas que nos veem e nos ouvem da sua experiência e daquilo que notas que tem feito um grande impacto na vida das pessoas. Em relação vamos trocar aqui por inteligência emocional. Houve aqui um passo, eu falei da vida até aos 23, abri o ginásio e depois, entretanto, quando tinha os meus 30 anos, 29 pós 30, voltei, quis fazer uma competição, já com outra experiência, com outro conhecimento. Fiz e foi o meu regresso aos palcos, quase uma despedida. Regressei, tornei-me campeão nacional de Classic Physique, no auge, feliz pelo caminho que tinha conseguido, já a conciliar com os negócios, com uma certa maturidade também de conseguir conciliar uma competição com a parte do negócio a funcionar, já com uma outra experiência na parte da liderança de equipas, ainda com um masculino muito ativo. E quando é que eu tive outra grande aprendizagem que me fez realmente mudar a minha visão sobre a vida? Foi quando eu, um mês e meio depois da minha competição, no melhor físico da minha vida, fui fazer as minhas análises de rotina que fazia todos os anos. Todos os anos gosto de fazer análises de rotina, em janeiro tenho esse hábito. E comentei com o médico na altura que sentia um alto no testículo. E nas análises de rotina ele tinha regulares de todos os anos, não notava grandes oscilações a nível de padrões nenhuns, e disse-me isso, pode ser um nódulo, pode ser varicocele, vamos passar aqui uma ecografia. Passámos uma ecografia e na ecografia eu lembro-me de estar a fazer essa ecografia e de pedir logo a opinião ao médico. E ele disse, isto deve ser varicocele, quase de certeza, mas olha, para ficares descansado, como não é a minha competência estar a dizer o que é, agora levas a um urologista. E lá fui eu a um urologista
E quando chego ao urologista, recebo aquela que foi a notícia mais dura da minha vida até hoje. O David e o Lance Armstrong. O David e o Lance Armstrong. E então estamos a falar de alguém que vinha daquela parte do masculino e da força e sou invencível, para agora levas outro banão e outra aprendizagem na vida. E foi aí que realmente eu percebi também a importância de sermos vulneráveis quando temos que ser, de aprendermos quando temos que aprender, e percebi que nós na vida controlamos muito pouco. Esse testemunho é notável. Muitos parabéns por teres feito a pergunta da vulnerabilidade, porque esta resposta é notável. Incrível. Parabéns. E foi um caminho foi um caminho que me fez, aí sim, fez-me dar um mergulho naquilo que é a importância de termos um feminino equilibrado na nossa vida. Coincidiu com a altura, e falámos aqui em off, tinha tido um episódio marcado, ainda quando estava, marcámos isso, foi marcado na altura quando eu estava no meu auge, com a Sefra, a minha esposa atual, que nós começámos depois a conhecermos, e foi nessa altura que foi curioso, que tínhamos 3 semanas de namoro quando recebi esta notícia. E lembro-me de... Não sabia muito bem como é que lhe havia de dizer, nós estamos a conhecer uma pessoa e sabemos que temos um tumor testicular. Eu na altura nem acreditei, eu pedi opinião a 3 médicos. Eu fui a um médico do Porto pedir opinião, eu fui repetir a ecografia. Eu não queria acreditar, estava num processo de negação, não pode ser. Como eu, que treino todos os dias, deito-me às 10 da noite todos os dias, salvo ao fim de semana, uma vez por outra, deito-me às 10 da noite, tenho uma dieta equilibradíssima, não fumo, não bebo, como eu. O que é que aconteceu? O que é que a vida me está a querer dizer? Qual é que é a lição? E foi aí que eu percebi que se calhar estava tudo bem em chorar se sentisse vontade de chorar, estava tudo bem em mostrar que também tenho os meus desafios, as minhas fragilidades, mas sem nunca perder a positividade e acreditar que ia dar a volta. E foi precisamente quando eu fiz este caminho, quando eu fui capaz de ser vulnerável com o que eu tinha ao meu lado, quando eu fui capaz de tirar aquela capa e aquele escudo e perante os meus pais, perante a minha esposa, perante as pessoas que eu sentia que tinha ali o amor destas pessoas, foi aí que eu percebi que para ser melhor e para ir mais longe na vida, eu ia ter que criar este equilíbrio. E foi um equilíbrio que só neste momento duro da minha vida, que depois felizmente fiz a operação, fiz cerca de 2 meses e meio, foi o período de tratamento, quimioterapia, as coisas correram dentro do esperado, felizmente correu tudo bem, mas foi um período que me fez perceber que nós controlamos muito pouco na vida, que nós temos que valorizar quem nós amamos, porque foi o amor das pessoas que tinham ao meu lado, e quando eu não tinha força para nada, quando eu percebi, não me reconheço, eu quero ir treinar. Houve dias que cheguei ao ginásio, eu queria tanto ir treinar, eu cheguei ao ginásio, eu não conseguia, não tinha força, é incrível, eu nunca imaginei estar neste ponto da minha vida, não conseguia tirar a suete para ficar de t-shirt para ir treinar devido aos tratamentos. Então eu cheguei ao ginásio, sentei-me, lembro-me de me passar tudo pela cabeça e voltar para casa, porque não conseguia fazer uma coisa tão simples como treinar, um jovem de 30 anos. E isto fez-me perceber realmente que a vida exige de nós uma certa sabedoria, exige de nós esta consciência, esta inteligência emocional para perceber quando é que temos que estar no power, quando é que temos que estar no masculino puro e quando é que temos que também saber ir para a outra parte, de ser vulneráveis, de aceitar o amor das pessoas que temos ao nosso lado, de relaxar, de parar. Eu não sabia parar, de parar. E quando eu digo ou partilho as principais lições que eu tive nessa fase, foi a juntar estas duas, do não controlamos realmente nada na vida, ou controlamos muito pouco, desta parte do amor das pessoas que temos ao nosso lado, da importância das pessoas que temos ao nosso lado, da família, foi a força do propósito. E uma coisa que eu tinha sempre muito clara na minha mente, todos os dias quando ia fazer a quimioterapia, todos os dias quando eu ia para o ginásio, fazer o meu treino, dentro a minha fisioterapia, era, eu sei que eu tenho um propósito, eu ainda vou poder inspirar pessoas com aquilo que eu passei. E eu ainda vou poder trazer esta mensagem e dar força a outros homens que se calhar estão retraídos e que têm medo de falar disto. E eu nunca pensei receber tantas mensagens de homens a dizer, olha, eu também me percebi que tinha aqui uma coisa, será que é? E eu disse, olha, pode não ser nada, mas vai ver.
os homens não falam destas coisas. Os homens, aliás, temos o caso célebre do Lance Armstrong, mas não é muito comum homens falarem destas coisas. E eu sei que foi de alguma forma uma forma também de trazer esta parte da masculinidade, mas mostrar que um homem pode ser masculino. E eu, que sempre tinha falado tanto disto da masculinidade, vejo-me com um tumor testicular, não é? A ironia da vida. E isto para dizer... Isto para dizer, não, já está dito, David, não é isto para dizer, já está dito, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Não há forma mais brilhante de acabar o nosso tempo, temos já os 40 minutos. Fantástico. Melhor, é impossível melhor, porque aquilo que posso dizer ia decorar mal uma evidência notável, contada na primeira pessoa, um caso de vida real, que é o mais inspirador que há. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Portanto, não diga... Quer dizer, pode continuar a dizer, pelos vistos, cada coisa que sai dessa boca é bendita e nós agarramos e aproveitamos. Agora, nós é que não temos melhor forma de realmente de terminar, infelizmente, este nosso tempo com esse exemplo fantástico, demonstrativo do que faz realmente a consciência, o que faz a vontade do homem, quando está orientada realmente no sítio certo. E quando está aberto ao aprendizado, aquilo, controlar a nossa atitude, as nossas reações, mas aceitar que não controlamos o resto, não é? Gostaria só de deixar aqui um apontamento muito rápido para terminar esta história, porque acho que isto é importante, já que estamos a falar de sistema hormonal de testosterona. Eu, quando fiz as minhas análises e todo este processo começou, eu tinha a minha testosterona total em torno das 150 nanogramas. Fiz os tratamentos, e cerca de 9 meses depois de terminar os tratamentos e com metade do equipamento que a maior parte das pessoas tem, fiz todo o meu processo, juntando tudo isto que falámos aqui, do treino, do jejum, dos melhores suplementos, da alimentação, tudo aquilo que estava ao meu alcance, que eu sabia, que fui estudando e procurando, e consegui que ao final destes 9 meses, depois dos tratamentos, tivesse em torno, a minha testosterona livre total tivesse em torno, a testosterona total tivesse em torno dos 800 nanogramas. É aí que deve estar. 800 nanogramas, de forma completamente natural. Isso é extraordinário. E isto para dizer o quê? Se calhar há pessoas que têm a totalidade do equipamento genético, e acho que me estou a fazer passar, importante, isso que diz é muito importante. E que não aproveitam aquilo que a natureza dá. Otimizou os níveis de testosterona sem testosterona. Isso é muito interessante. Aquilo que eu quero perceber, ou perceber não, o que eu gostava que as pessoas refletissem às vezes é qual é que é a desculpa. Porque há um caminho ainda que nós podemos fazer de forma natural, e depois então, só depois desse caminho, perceber como é que nós podemos começar a parte da modelação, que é importantíssima e há alturas para tudo. Mas de forma natural e sem desculpas, há tanta coisa que as pessoas podem fazer hoje. E era esta a mensagem que eu gostava de terminar. Incrível, fantástico. Bem recebida, muito obrigado. Parabéns, percurso de vida notável também. Parabéns já agora à Séfora, que está ali a rir para mim. Mais para o marido que para nós, mas pronto, também apanhámos um bocadinho do riso da Séfora. Muitos parabéns, Séfora. Também são um exemplo. Não é por trás de um grande homem, é uma grande mulher. Ao lado de um homem é sempre uma grande mulher. Porque é que as pessoas têm atrás e à frente? Ao lado, caramba, ao lado do homem. Nunca mais vou esquecer desse exemplo notável, de tal hora em que a pessoa tem o rio cheio de crocodilos, e a pessoa atravessa o rio nadar. Mas que coragem, mas como é que foi possível, sabendo que o rio estava cheio de crocodilos só para ganhar $1 milhão, como é que chegou à outra margem? Depois quer saber como é que eu atravessei o rio, a minha mulher empurrou, achei uma delícia, e já percebeu que já gravei, não é? Que eu vou utilizar essa dica, nem o David imagina. Mas olha, muito obrigado. Obrigada, David. David e eu, Thaís e eu, sempre do coração, o tempo e a oportunidade que nos deu de brilhar ainda um bocadinho mais e pôr o Wellness Lounge, entrar lá mais em cima, não é? E poder, não é, que as pessoas tenham gostado. Obrigada por estar connosco e adotar os ensinamentos do David e fazerem pela vida também como David fez por ela. É isso mesmo. Obrigada. Obrigado.